A bondade de Lúcifer, sua autoridade e ascendência eram completamente merecidas. A boca dele falou de Deus como ninguém jamais o tinha feito. É verdade que os anjos mais santos explicavam a Deus de um modo mais místico. É verdade que eles revelavam a nós mistérios de Deus que apenas podem ser conhecidos através do caminho que produz a santificação. Mas ninguém explicou Deus a partir de uma mera inteligência como Lúcifer o fez. Teólogos Máximos, o máximo teólogo, esse era o nome dele. Sua voz era uma sinfonia. Seu olhar penetrava até incríveis profundezas das fendas de Deus. Vários dentre nós eram tronos, alguns eram príncipes, mas Lúcifer era o trono dos tronos e o príncipe dos príncipes. Se pudessem compreender como era esta obra-prima de Deus, entenderiam o porquê Deus elogia sua própria obra no livro de Jó ao falar do Leviatã. É que nem sequer o pecado dele tem destruído a obra do Criador. Inclusive, em seu pecado, permaneceu com força. Apesar do pecado, continuavam a brilhar as joias que Deus encaixou sobre a superfície de sua coroa. Como disse anteriormente, havia hierarquia entre os anjos sacerdotes, e Lúcifer era o topo da hierarquia daqueles que ofereciam sacrifícios de louvor. Ele era o sumo sacerdote. Ele apresentava fielmente as nossas orações, o nosso louvor diante de Deus. Sua voz profunda e maravilhosa se elevava acima de nossos coros para honrar o nome do Santíssimo. Mais do que apresentarmos a Ele nossos louvores e orações para que fossem levadas a Deus, é cabível afirmar que aquele anjo sem igual era o altar onde se depositava esse incenso. Apenas uma afirmação o resume: era inferior somente a Deus. É claro que a distância entre o absoluto e ele era infinita, só que ele era mais próximo a nós. Pode lhes parecer impossível que alguns de nós caímos estando diante de Deus, mas percebam que era mais fácil compreender uma criatura do que a transcendência que estava zelada, enquanto que a criatura era mostrada a nós como o objeto mais compreensível aos nossos entendimentos. Por esse motivo, alguns anjos excediam-se na admiração por ele, indo além do razoável. Mas isso não o afetava. Lúcifer era reto e honesto. Todas as glórias não apenas o respeitavam, mas o amávamos. Ele era o espelho de Deus onde se refletia sua onipotência. Obviamente, um reflexo não é igual à realidade, mas o próprio Criador e Deus reconhecia a si próprio em sua criatura. Lúcifer tinha sido criado à imagem e semelhança de Deus, assim como o restante das multidões celestes, e nós, as criaturas, somos inclinadas a idolatrar aquilo que é finito. Admirávamos-lhe, mas havia algo que não sabíamos. Nós não sabíamos, mas Deus com frequência lhe falava a sós. As palavras fraternais do fundamento supremo advertiam-lhe que se deixava levar por pensamentos mundanos. Não é que pensasse coisas mais, não, mas Lúcifer dispersava-se em assuntos que esfriavam seu coração. Os próprios projetos intelectuais tiravam-lhe o tempo para estar com Deus. A comunicação com outros anjos foi ocupando mais e mais do tempo que devia ter se ocupado no diálogo com seu pai. De maneira quase imperceptível, o seu amor foi se esfriando. Não se enganem, ele não tinha cometido nem sequer um pecado venial. Mas sem perceber, a sua psicologia foi mudando. Tratou-se de uma mudança muito oculta que esteve dentro dele mesmo. Apesar de não percebermos, com frequência Deus lhe falava e lhe advertia. É extremamente difícil resumir uma história que foi muito longa em poucos parágrafos, na qual houveram muitas frases, voltas e inícios. Em Lúcifer havia bons propósitos, e apesar de recair em sua fraqueza, com todas as forças ele dizia a si próprio: devo amar mais aquele que tem me dado tudo. Estes momentos foram seguidos cada vez mais de períodos extensos, nos quais ele considerava que seus projetos eram tão importantes a ponto de, mesmo com pesar, ter que sacrificar os bons propósitos. Tudo gravita sobre mim, queixava-se. Falsa queixa, porque desejava que tudo gravitasse nele, pois procurava que tudo nele se sustentasse. É claro que não tinha vida de oração. Os pequenos propósitos de mortificação ficavam muito longe. Para ele não eram possíveis os tempos de reclusão, de retiro para se examinar. A diferença de outros, eu devo me sacrificar, mas o faço pelo bem deles. Lúcifer não percebia, mas o bem dos outros e a sua própria honra se identificavam cada vez mais,
gradualmente passavam a ser uma coisa só. Ele havia se transformado num ser inclinado ao externo. Deus nos falou tudo isso muito depois, mas através de todas estas etapas ficava muito mais evidente que houve uma elevação da própria consideração que ele tinha por si próprio. Mesmo assim, ainda não havia nenhum pecado. Deus continuava lhe falando a sós ao coração, pois sabia que chegava o momento da revelação que iria realizar ao mundo angélico, e que Lúcifer, longe de se preparar melhor, tinha evoluído de forma que podia romper-se à vontade firme dele de servir ao seu Criador. De fato, embora ninguém o soubesse, o momento da revelação postergou-se a fim de que Lúcifer crescesse em humildade. Deus nos revelou depois. Várias vezes adiou esse momento. Várias vezes havia lhe dito que a revelação seria uma grande prova para ele e que tinha que se preparar. Filho meu, o vento e as tensões serão muito fortes, terás que preparar-te. Lúcifer então fazia uma profunda e solene prostração diante da divindade. Seja qual for a prova, desejo ser obediente às tuas ordens, respondia ele. Nem sequer te digo que serei perfeitamente fiel a ti, apenas te digo que desejo ser fiel. Ele proclamava isso com sua sinceridade e seu coração. Lúcifer não cogitava então em um pecado mortal. Quando muito, apenas pensava que pudesse cair no venial. Aquele que tudo conhece o olhava e se calava. Já havia lhe dito que precisava ser comunicado. Por fim, Deus se viu diante de duas alternativas: seguir em frente com a prova, mesmo com as fraquezas internas da obra-prima de sua criação, que poderiam fender sua vontade, ou tirar o poder que ele tinha, correndo o risco de que Lúcifer considerasse com isso que possuía embasamento para se rebelar, já que Deus sempre foi fiel. A fraqueza espiritual do seu filho não lhe deixava outras escolhas. Decidiu então pelo mais sábio, seguir em frente. Lúcifer era livre e, embora o conhecesse, poderia superar as próprias tentações e ser fiel. Embora caísse, poderia ainda sair vencedor da prova com apenas manchas veniais. Se Lúcifer se reerguesse, sairia da prova muito mais obediente e humilde.